Olá, hoje é o meu dia 14, eu continuo aqui firme e forte, e hoje eu tenho um convidado especial que eu quis trazer para vocês aí. Por que eu trouxe esse convidado? Ele se chama Herbert Olímpio e ele é nutricionista. Eu vou passar, inclusive, aqui embaixo do vídeo também o Instagram dele, para quem quiser seguir depois. Porque ele fez o que se chama uma bioimpedância, um nome bem estranho, né? Um nome difícil. Eu até falei para ele: caraca, para eu aprender esse nome, eu vou ter que escrever aqui. Bioimpedância na verdade, algo que ele vai explicar melhor do que eu, é claro, mas que dá uns parâmetros do nosso corpo, de como a gente está. Ele já tinha feito meu anterior e ele vai explicar um pouquinho para vocês como funciona e por que é importante fazer isso. Eu decidi fazer agora no começo da minha, digamos que o desafio, esse dos 100 dias, para depois que passarem esses 100 dias, eu ver se tem realmente alguma diferença por ter deixado o raio do açúcar ou não, tá? Então, eu acredito que sim, que vai dar alguma diferença, mas a gente vai comprovar isso depois, porque ele depois vai fazer outra para mim. Eu vou compartilhar a tela aqui e ele vai começar a explicar para vocês do que se trata. Então, tá aqui, não sei, deixa eu ver se eu consigo colocar maior. Aqui tá bom? Dá para você ver? Ou Eu quer que eu aumente consigo, um pouquinho? eu tenho essa mesma página aqui no meu computador, então eu Ah, consigo tá. olhar aqui Acho e que ir para a assim tela agora também. ficou melhor. Acho que ficou melhor para eles verem, né? Tenta aumentar só um pouco mais, porque para mim ainda fica um pouquinho difícil de ver. Assim, Isso, acho que assim tá mas ok. eu vou ter que fechar aqui, né? Desse lado. Como é que fecha aqui? Ah, aqui. Pronto. Agora acho que ficou. Isso, ótimo. Então, vamos lá. Antes de falar sobre todos esses parâmetros, que são alguns, a bioimpedância ela não é nada menos do que um laudo que a balança ela dá para mim. Eu tenho uma balança especial e esse laudo, ele, como é que a gente consegue chegar nesse laudo? É através de umas correntes elétricas. Essas correntes elétricas elas são imperceptíveis. Então a corrente ela vai dos pés e vai até a cabeça e volta. E, assim, existem vários tipos de balança de bioimpedância. A minha é uma balança de bioimpedância que a gente chama de tetrapolar, que é uma balança que pega os parâmetros dos braços e dos pés. Existem balanças que só pegam através dos pés. Então, essa a gente costuma dizer que é mais fidedigna, tem mais garantias, né? Então, vamos lá. Já, assim, de cara, a gente consegue ver o peso, o percentual de gordura, massa adiposa. A massa adiposa é a gordura em quilos. Esse FFM é a quantidade de músculo somada à quantidade de ossos, que também é possível conseguir o peso em massa óssea. O IMC e a idade metabólica. Aqui bem ao lado tem o ideal, né? Que a balança estipula. Só que eu, como profissional, eu não levo em consideração esse ideal, porque às vezes esse ideal está muito distante do que realmente é possível para o nosso corpo, para o nosso peso, nossa altura, nossa estrutura. Descendo um pouquinho mais, bem nessa parte verdinha, a gente consegue chegar no nível de gordura visceral. Ah, peraí, que tem uma coisa muito importante que foi uma coisa que me chamou a minha atenção, Beto, é a idade metabólica. Porque, gente, eu Ah, tô com sim. 63 anos, tá? Quase Sim, sim. 64. Essa idade metabólica, a balança ela consegue chegar a esse valor através de vários parâmetros. Todos esses parâmetros que foram ditos, de peso, massa adiposa, músculo, ossos, água, isso tudo é levado em consideração para chegar nessa idade metabólica. E a idade metabólica nada mais, nada menos, assim, de uma forma bem didática para vocês entenderem, é como o nosso corpo se comporta por dentro. Então, assim, a Rosil tem um corpo que se comporta, um organismo que se comporta como uma pessoa de 57 anos. Isso é muito bacana. Passando aqui para a gordura visceral, a gente vê essa parte verdinha que tem o número 9.
Esse número 9 é o nível de gordura visceral que apontou para Rossio. Só que, assim, a gente considera alto a partir de 13. O que é gordura visceral? Gordura visceral é aquela gordura que fica entre os órgãos e a pele. É aquela gordura que é bem difícil de perder e é uma gordura que está diretamente ligado a problemas cardiovasculares, é, infarto, todos esses problemas, diabetes também tá ligado a isso. E, assim, o ideal é que a gente sempre esteja mais perto do zero, que é muito difícil, e muito mais distante do 13, no caso, que seria ali a partir que o número que a gente acaba considerando alto, tá? Então, isso é bem importante a gente saber. Aqui mais para o lado direito, a gente vê a avaliação física, e aqui é mais um gráfico que ele é autoexplicativo. Você vê que ela está ali entre um obeso, um robusto, para a parte de baixo tem o mais normal, mas, assim, isso está muito ligado à quantidade de gordura que a pessoa tem de percentual, tá? Então, assim, esse gráfico ele acaba mudando de acordo com a evolução corporal que a pessoa tem. Acredito que ao final dos 100 dias, essa bolinha ela esteja muito mais para um corpo normal, entre aspas. Quando a gente fala normal, Uhum. é bem legal pontuar isso, que o normal não é que a pessoa que não esteja nesse corpo seja anormal, tá? É normal no biotipo. Tá, que seria o ideal para a saúde, né? Entendendo assim. Isso, isso, exatamente, Ah, exatamente. E um pouquinho mais para baixo, a gente vê a análise segmental, que essa é a parte que me encanta nessa balança. Essa análise segmental, ela dá para gente a quantidade de músculo e gordura em cada membro do corpo. Então, a gente tem ali no tronco, nos braços e nas pernas, tanto para massa muscular quanto para gordura. É muito comum, acontece muito assim, quando a pessoa entra num processo de emagrecimento, ela acaba perdendo peso, acaba perdendo medidas, mas ela ganha massa muscular. Quando isso acontece, isso é fantástico. Porém, na balança comum, o peso não muda tanto, isso acaba desmotivando as pessoas. Então, aqui a gente consegue ver exatamente onde a pessoa perdeu gordura e ganhou massa muscular, e ela acaba compreendendo como é esse processo de mudança de corpo, de medidas, porque assim, fica muito sem embasamento quando a pessoa não tem todos esses dados. E uhum. essa análise é muito bacana. E fechando aqui mais para baixo, a gente vê o equilíbrio muscular. Esse equilíbrio muscular, hoje em dia, assim, as pessoas sempre me perguntam: poxa, mas eu estou vendo ali que o meu equilíbrio está um pouquinho desnivelado para o lado direito, para o lado esquerdo. Eu tenho, assim, para mais de 300 atendimentos e eu só tenho duas pessoas que mostram o equilíbrio muscular no eixo, que no caso é a Rosil, e um outro atleta que é meu paciente também. Então, aqui, o normal, na verdade, é o desequilíbrio. É muito difícil você achar alguém que tenha esse gráfico certinho de equilíbrio muscular, tá? Isso que eu não sou atleta nem nada, né? É verdade. E aqui para baixo a gente vê assim, eu acompanho a Rosil desde o dia 23 de janeiro de 2020 com as pesagens dessa balança. E, assim, as pessoas podem olhar essa avaliação e falar assim, nossa, mas ela está com um percentual de gordura tão alto e tal. A gente vê por esse gráfico aqui, esse amarelo, azul e verde, que ela veio assim de uma evolução, que ela veio lá de cima, foi lá para baixo, voltou lá para cima e também voltou lá para baixo. A gente fala na questão do peso. Aconteceu no peso, aconteceu na massa muscular e está acontecendo na gordura. As pessoas precisam entender que assim a nossa vida é um processo. Então assim, nesse período teve a sua viagem para a Espanha, teve uma mudança, você mudou de casa assim 2 vezes,
Então, isso tem um impacto corporal. É impossível não ter esse impacto corporal, principalmente quando é uma mudança de cultura, que é uma coisa bem punk. Então, assim, toda essa evolução a gente consegue encontrar está começando a nivelar, na verdade. Então, assim, vai ser Não, muito agora vai bacana. nivelar de vez, né? Porque agora já começando com açúcar, e tem outra coisa que eu comecei também, que é o exercício diário. Eu não estou levando É, isso em consideração como um desafio, mas eu estou fazendo isso. Então, já estou caminhando, fazendo exercício, e praticamente comecei junto com o desafio do açúcar. Então, acredito que deu uma diferença, né? eu acredito que no final dos 100 dias vai ser muito bacana ver esse gráfico para ver como vai ser a sua evolução, porque assim é uma mudança e uma mudança sempre traz benefícios para o corpo. Assim, uma mudança dessa, retirando o açúcar e etc., eu acho que vai ser um gráfico bem bonito no final. Que bom. Então, eu quis trazer isto para vocês porque eu penso que te dá uma noção de como você realmente está, porque subir numa balança vai te dar um peso, ponto final, não dá mais. Mas aqui a gente tem como um olhar diferenciado até para nós mesmos, né? Caramba, eu nem sabia que eu estava com 9, nível 9 de gordura. Isso me dá indicação de que eu preciso descer esse parâmetro, né? Aí eu Sim, já vou procurar também alimentos que sejam melhores para mim. E aí eu posso ver também, eu até fiquei chocada com o negócio de ser diferente, o lado direito com o lado esquerdo. Eu até comentei com ele, né, com você, que eu tenho uma perna, não é centímetro, gente, é milímetro, mas milímetros dão diferença de uma perna para outra. E tem isso na quantidade de músculo também, né? E na quantidade de sim, gordura. Então, sim. achei muito bacana ver que realmente a gente tem um lado diferente do outro, a gente funciona melhor com um lado que com o outro, e a gente tem que observar isso. Eu penso que pode ser uma grande ferramenta para a gente ver a diferença no final de algum tratamento que a gente esteja fazendo, ou de alguma mudança alimentar, de alguma mudança de hábito, para ver se realmente aquilo funcionou ou não. Então, fica aí a dica. Eu vou deixar aqui para vocês embaixo o contato dele, o Instagram, para quem quiser também fazer perguntas para ele diretamente. Acredito que você tire essas questões sem problema nenhum, tá? De Sim, qualquer sim. forma, vocês podem fazer também a sua participação aqui, vocês comentando alguma coisa do que vocês acharam desse bioimpedância, que eu tenho que sempre olhar o nome que eu sempre esqueço, tá bom? Então, para hoje é só, e dizendo que eu estou aqui firme e forte, continuando com os 100 dias sem açúcar. Então, amanhã a gente se vê. Um beijinho para todos.